Olá, meus irmãos, graça e paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para quem ainda não me conhece, prazer, eu sou o pastor Wanderson Medeiros e estou trazendo mais um vídeo de uma reflexão da Palavra de Deus. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no meu canal, dê aquele like, compartilhe esse vídeo para que outras pessoas possam ser alcançadas por estas reflexões. Não sai desse vídeo, assiste esse vídeo até o final e você vai ter uma palavra de Deus ao seu coração. E a reflexão de hoje é uma pergunta. Por que é que Pedro e os demais discípulos voltaram a pescar, sendo que Jesus, quando chamou, disse: de agora em diante eu vos farei pescador de homens? Fique nesse vídeo até o fim e você vai entender o porquê. Vamos lá! Olá, meus irmãos, graça e paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a reflexão de hoje que eu preparei para vocês é sobre quando Pedro volta com os seus discípulos, com os demais discípulos, para a pescaria. Está registrado em Lucas capítulo 5. E a Bíblia diz que quando Jesus foi chamar os discípulos, no versículo 10, depois daquela grande pesca que não houve sucesso algum, você sabe que Jesus mandou lançar a rede, pedindo o barco emprestado de Pedro, e de repente aquele milagre aconteceu. Pedro reconheceu Jesus como realmente o Senhor, e a Bíblia diz que Pedro, quando se arrepende aos pés do Senhor Jesus, Jesus disse: de hoje em diante eu vos farei pescadores de homens. Porque Pedro era um dos maiores pescadores. Então Jesus, usando a sua estratégia como pescador de peixe, agora ele seria pescador de almas. É interessante que depois que Pedro negou Jesus, depois de toda aquela história que você sabe muito bem, que Jesus morre, ressuscita ao terceiro dia, apareceu para os seus discípulos e para multidões de pessoas, a Bíblia diz que de repente Pedro ficou um pouco desorientado devido a ter negado o nome do Senhor Jesus, que esse é o papel do nosso inimigo, nos acusar 24 horas do dia. Pedro convida os outros discípulos e diz a Bíblia que ele volta a pescar, ou seja, ele voltou às primeiras obras. E as primeiras obras do apóstolo Pedro foi o quê? Voltar à sua função, a pescaria. Só que o que eu aprendo aqui? Eu vejo três reflexões, três pontos importantes desta mensagem. Vamos meditar comigo. Pense comigo. Jesus disse no versículo 10 que faria deles, não somente de Pedro, pescadores de homens. E de repente, devido à necessidade, devido à crise, com certeza, a situação, a necessidade fez Pedro voltar às primeiras obras, que era a pescaria. Eu não vejo nada de errado de Pedro voltar a pescar, até porque ele vivia da pesca. Mas a partir do momento que o Senhor Jesus fez uma promessa que faria deles, em outras palavras, ganhadores de almas, Pedro volta para trás, ou seja, Pedro volta a praticar as primeiras obras. Então, qual é a primeira reflexão? A primeira lição que eu aprendo com esta mensagem é a seguinte: às vezes vem a crise, vem a necessidade, vem os problemas e nós voltamos, às vezes, a praticar as primeiras obras. E não é a pescaria, este é o caso de Pedro, estou usando como reflexão, como uma lição aprendizagem. O que eu retiro desse texto? A primeira reflexão então é essa. Às vezes nós passamos por dificuldade, vem a crise, nós estamos vivendo numa crise mundial, a pandemia que tem assolado a vida de muitas famílias, e muitas pessoas, infelizmente, em vez de se firmar mais aos pés do Senhor, em vez de progredir a obra de Deus nas vossas vidas, eles têm voltado às primeiras obras. E que obras são essas? É como diz em Apocalipse, são aquelas obras que Deus rejeita. Talvez são a prática que eu praticava antes de aceitar a Cristo como Salvador. Antes de conhecer o reino de Deus, praticava as obras que eram rejeitadas por Deus, que eram as obras da carne. Então a primeira reflexão que eu retiro é essa. A necessidade, às vezes a crise, tem feito muitas pessoas, muitos pescadores de almas, que Jesus chamou como chamou o apóstolo Pedro, as pessoas têm voltado atrás e têm praticado as primeiras obras. Vamos para a segunda reflexão desta mensagem, por que Pedro e os apóstolos voltaram à pescaria. E a segunda reflexão dessa mensagem é essa. Motivo que fizeram com que Pedro e os demais discípulos voltassem às primeiras obras, que é a pescaria, foi a ausência de Jesus. Jesus não estava mais entre eles, até de fato havia morrido, mas prometeu que ressuscitaria ao terceiro dia. Então, eu aprendo que a ausência de Jesus, quando Jesus já não faz mais parte do meu casamento, já não faz mais parte da minha vida, quando Jesus está ausente na minha história, é motivo de muitas das vezes
existe uma grande brecha aí de voltar a praticar as primeiras obras. Esquecemos das obras que o Senhor colocou a grande responsabilidade em nossas mãos. A Bíblia diz: quem muito é dado, também muito é cobrado. Então essa é a segunda reflexão que eu aprendo nesta mensagem. A terceira e última reflexão: por que é que Pedro e os demais discípulos voltaram às primeiras obras? É essa reflexão. Eles esqueceram da promessa feita em Lucas 5, versículo 10, que foi da nossa introdução. Eles esqueceram que Jesus disse: de agora em diante eu vos farei pescadores de homens. E quando vem a crise, a dificuldade, parece que nós esquecemos. Quando a promessa não é cumprida no nosso tempo, nós esquecemos da promessa e colocamos ela na gaveta, engavetamos esta promessa. E é onde corremos um grande perigo, porque quando se esquece a promessa, corremos o risco de voltar a praticar as primeiras obras, que nem sempre às vezes é do agrado do Senhor Jesus. Então, terminando essa reflexão, eu concluo dizendo: vamos relembrar, para você nunca mais esquecer esta mensagem. Primeiro motivo de que eles voltam às primeiras obras. O primeiro motivo foi porque a necessidade chegou. Segundo motivo, a ausência do Senhor Jesus não estava mais entre eles. E a última reflexão: esqueceram da promessa. Guarda esta reflexão na tábua do teu coração. Compartilhe esse vídeo para que esta mensagem alcance mais vidas, porque eu tenho certeza que muitas pessoas nesta crise mundial têm, infelizmente, voltado às primeiras obras. Até a próxima. Deus vos abençoe.